Uma das coisas que Jesus relatou nessa parábola, revelando que o amor está acima de qualquer coisa. Não importa ser religioso, sacerdote e levita, religiosos. Isso não significa nada sendo religioso, se não houver o amor de Deus. Nada prevalece se não for pelo amor. Tudo pode passar, tudo pode acabar, mas o amor de Deus jamais acaba. Amém. Um dos primeiros e maior de todos os mandamentos, qual é? Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás, pois o Senhor teu Deus, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o maior de todos os mandamentos. E Jesus mostrou o que é amar. Amar é doação, amar é entrega. Amor não é palavras, mas na leitura dessa manhã que Paulo ministrou, mostrou que dois religiosos cortou volta de alguém que estava sofrendo, estava necessitado, precisava de ajuda. Mas um que não conhecia a palavra, ou era desprezado pelos religiosos, esse se compadeceu. Além de ter compadecido, revelado o amor, ele tirou do seu bolso e pagou para cuidar daquele homem. E falou: olha, se você gastar mais do que eu estou deixando para você aqui, estou entendendo? Quando eu voltar, eu vou te indenizar. Isso é amor. Amor não é palavras. E um dia perguntaram para Jesus, e Jesus fez uma colocação, e eles perguntaram: Senhor, quando foi que nós deixamos de fazer algo para o Senhor? Quando foi? Essa palavra eu não ouvi. Não. Quando você deixar de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão deixando de fazer. Mas quando foi? Quando eu estava preso, não fosse me visitar. Quando estava nu, não me vestisse. Estava com fome, não me desse de comer. Era forasteiro e não me hospedaste. Então Jesus falou: todas as vezes que fizerdes a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão fazendo. E quando vocês deixam de fazer a um desses mais pequeninos irmãos, a mim vocês estão deixando de fazer. Eu creio que nós temos que entender que maior que os montes, maior que os mares, maior que o oceano, é o amor do nosso Deus. O amor de Deus é um amor ilimitado, que não tem fim. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não se conduz inconvenientemente, como diz em Coríntios 13, não se ressente do mal, não se ensoberbece, mas o amor, ele está acima de todas as coisas. E o apóstolo, no capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, ele falou assim: e eis que vos passo a mostrar. Eu vou ensinar para vocês, vou revelar para vocês, e passo a mostrar um caminho sobremodo excelente. Sobremodo excelente. Foi ainda
que eu fale a linguagem dos homens, dos anjos, tenha dom de profetizar, conheça toda a ciência, mesmo que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu distribua meus bens entre os pobres, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada. Então o amor tudo suporta, tudo tem. Eu creio que a unidade depende muito disso, de amor, não é verdade? A unidade depende do quanto nós amamos. Sabe que tudo é revelado através do amor. Que às vezes, muitas vezes o casal se separar, acabou o amor. Então um vai para um lado porque acabou o amor. Mas o que nos une é o amor de Deus. E esse amor tem que prevalecer. O amor ele não se ressente do mal, mas fez isso para mim e eu não perdoo. Então não tem conhecimento da palavra, não tem entendimento. Porque Jesus não morreu simplesmente para os bonzinhos, mas ele morreu por todos os pecadores. Todos, indistintamente, ele morreu por todos. Quem se aventuraria a pegar seu filho, seu único filho, dar para morrer uns bandidos, uns ladrões? Ninguém teria coragem. Nem por alguém bom. Nem pelo bom, que é escarinho. É meu filho. É o único filho. Eu vou dar para você. Você pode ser bonzinho até demais, mas eu não vou arriscar dar meu filho para morrer por você. Por que isso aconteceu? Porque Deus viu que pela lei nenhum homem iria se salvar. Pela lei de Moisés, ninguém. Poderia se firmar em nova, mas fracassasse numa, era cúmplice de todos. Então Deus teve um projeto, um plano perfeito, de enviar seu filho. Ele fez o verbo se tornar carne e habitar entre nós, palavra cheia de graça e verdade. Então, a nossa salvação é Jesus. Amém. Nós louvamos a Ele, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor que vive. Amém. Jó 19, 20 fala, eu sei, Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre toda a carne. Os meus olhos verão a Deus e não outros o verão. Eu sei que o meu Redentor vive. E hoje nós estamos o quê? Nos alegrando com o Pentecoste, com o Espírito Santo que habita dentro de cada um. Habita, mora, reside dentro de cada um de nós. Então, em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Não se diminua, não se sintam derrotados, um coitadinho, como não fosse ninguém. Você é precioso aos olhos, você é templo, santuário, tabernáculo, morada, habitação de Deus. Você é muita coisa. Você é especial. Você é membro do corpo de Cristo. Então não vamos nunca nos sentir como coitadinhos, como que nunca nós não podemos nada, como que muitas vezes as coisas estão fora do nosso alcance. Não, nós temos o Espírito Santo. Nós citamos no começo do encontro, e o apóstolo Paulo relatou, se o mesmo Espírito, veja bem, se o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito habita onde? Habita em nós. E esse mesmo Espírito vivificará. Eu creio. Creia. E ele vivificará os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o nosso viver e o nosso sobreviver depende da habitação de Deus em nós.
a colocação tanto dos intérpretes da lei sempre perguntando para Jesus, querendo colocar Jesus à prova. Respondeu corretamente: então faz isso e verás. Proceda de bom modo. Tem conhecimento? Proceda segundo o conhecimento que você tem de Deus. Então que o Senhor nos ajude a rompermos, amém, um novo nível de revelação do coração de Deus. Porque a palavra, Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus, ela é o quê? Viva. Como você é um vivo. Viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Que penetra até onde? Juntas e medulas. Ávidas para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Davi serviu, que Salomão serviu, que quando eles construíram o templo e disse: Senhor, aqui nós construímos um templo, construímos uma casa para o Senhor. Mas o que é essa casa? Para o tamanho do Deus que tu és. Ele falou: tu és tão grande, ó Deus, mas tão grande mesmo, que nem os céus dos céus podem te conter pela tua grandiosidade. Então o que significa essa casa? Mas hoje, louvado e adorado seja Deus pelo seu Filho amado Jesus. Amém. Hoje Ele nos constituiu como seu santuário, como seu tabernáculo, aonde Ele habita. Ele é tão grande que nem os céus dos céus podem contê-lo, mas Ele habita dentro de um coração contrito, de um coração humilde e compungente na sua presença. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém. E que Ele abra o nosso entendimento, para que possamos ser submissos, obedientes a toda palavra que procede. Jesus relatou que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. Senhor Jesus, nós temos fome da tua palavra. Nós nos alimentamos a cada dia desse pão vivo que vai ser. Amém. Deus abençoe. Nós vamos abençoar